Hoje nós vamos fazer o contrário. De cara, eu gostaria que a Fernanda colocasse para mim, por favor, o vídeo da doença que nós vamos estar falando sobre ela agora. Não se preocupe se você não gosta de ver imagens fortes. Abaixe tua cabeça, ela tem menos de 1 minuto. É só para você ter ideia do que é que nós vamos estar falando. Amém? Amém? Pode soltar, Fernanda. Glória a Deus, os vivos digam amém. Fasciite necrosante, a bactéria que se alimenta de carne humana, suga o sangue, apodrece a carne e rói os ossos. Considerada pela medicina uma das doenças mais sádicas, porque ela escolhe uma parte do corpo, em especial a cabeça, e ela come toda a metade de um rosto. Um olho, uma orelha, a metade dos lábios, a metade da cabeça. E por algum motivo que os cientistas desconhecem, ela deixa a outra metade inteira. Isso que os médicos tiram são larvas que brotam por dentro do rosto dessa mulher. Os médicos fazem questão de mostrar o outro lado dela inteiro, como se a doença quisesse que ela visse o próprio sofrimento. Pode tirar, Fernanda. Amém? Diga graças a Deus. Diga assim para quem está do seu lado: está tudo bem contigo? Fernanda, a partir da 18, por gentileza. Olha aqui para os meus lindos olhos azuis. Está dando som aí? Aqui, estão ouvindo bem? A igreja? Amém, glória a Deus. Quem lembra o que eu contei aqui ontem? Diga amém. Vamos fazer assim uma retrospectiva rapidão, para quem não estava. Quantos filhos minha mãe queria ter? Ela teve os 10, morreram. Cada filho minha mãe profetizava algo interessante. Um deles ela consagrou para ser sábio. Alguém lembra o nome dele? Vamos lá, chutômetro. Elias, o cabeção. Eu tinha um sonho de profissão, que era? E eu operava. E eu era uma boa médica. Fazer o que, né, gente? Acidentes acontecem. Muito bem, a gente era barrigudo, era saúde. Era o quê? Não briga. A cabeça era cheia de quê? Isso vocês lembram, né? Onde que eu li na Bíblia ontem? É, coisa errada a gente já vai, guarda, né? João 15, é isso aí, tema do congresso. Eu tinha um sonho de ter um brinquedo, que era? Qual era o nome dela? Que cor era ela? O que que ela não tinha? As minhas bonecas, melhor falando, não tinha. Não tinha nada então, né? Não tinha olho, braço, perna. A minha boneca, meu pai trazia do lixão a qual ele trabalhava. Por isso ela não tinha olho, braço, perna. E ela era assustadora para mim, porque ela me lembrava a noiva do Chuck no final do filme. Um dia eu cheguei no meu pai. Aliás, nós fomos fazer uma visita para uma mulher. E essa mulher tinha sobre a cama uma boneca inteira. O nome dela era Dorminhoca, por isso meu sonho focou naquela boneca. Vermelha, toda de pelúcia, e tinha o nome de Dorminhoca. Mas voltando um pouquinho para trás, meu pai dizia que para ser pastor precisava 2 coisas. O que era? Um sapato e um pé limpo. Nós tínhamos sapato e o pé limpo também não.
Nosso altar era um botijão de gás. Quando meu pai dizia, vai ter cultinho, nós saíamos no soco. Quem ficasse em pé seria o pastor. Desconfio que continua sendo assim. E a gente brigava mesmo, porque a gente queria ser pastor. Eu era café com leite, porque basicamente eu era a única menina. Então eu ficava com a tarde da benção. E vestia o sapato Luiz XV, saltão Luiz XV da minha mãe. Era o dia mais feliz da minha vida, porque era o único dia que minha mãe deixava eu vestir e arrastar o sapato dela o quanto eu quisesse. E então, quando nós fomos na casa daquela mulher, que eu vi pela primeira vez, a boneca Dorminhoca, eu chamei meu pai, e ele disse que não poderia realizar o meu sonho, porque a boneca era cara demais. E eu perguntei a ele o que poderia ser feito quando algo que a gente deseja não acontece. Ele disse, faça um voto com Deus. E eu disse, o que é voto? Ele disse, voto é quando você falar e ninguém mais puder te ouvir. É quando você gritar aos quatro cantos da terra e os ventos não te responderem. É quando todos os teus sonhos forem grandes demais para que o homem possa realizar. Então faça um voto com Deus, porque quando ninguém mais te ouvir, Deus ainda estará ouvindo os sonhos do seu coração. Diga assim comigo, Deus age no meio da tempestade. Naum capítulo 1 versículo 3 diz que Deus age no meio da tempestade. E então nós fomos crescendo. Eu fiquei triste porque eu não tinha dinheiro, a gente só vendia alface. E eu imaginei que eu tinha que fazer um voto de oferta de dinheiro. Mas o meu pai disse que podia ser figurinha. Mas a minha figurinha era muito velha e meu pai disse que aquilo que não servia para mim não servia para Deus. Então eu larguei para lá. E então um dia eu acordei com uma visão muito feia. Tinha urubus em volta da minha casa comendo o meu braço, perna, garganta e nariz. A visão 3 dias depois se concretizou. Nada acontece na sua vida sem que Deus te avise antes. Nada. 3 meses antes da minha mãe falecer, ela chegou em mim e disse assim, eu tive um sonho. Há 3 meses atrás, ela disse, eu vi um jardim muito grande. Tinha águas. E tinha muita gente passeando. E chegou um homem e deu a mão para mim. E disse, vamos, Dona Maria. E ela disse para ele, você é Jesus? Ele disse, não, mas eu estou te levando para lá. Quando ela contou isso, nós sabíamos que ela estava se despedindo. 3 dias antes da morte da minha mãe, que aconteceu nessa sexta-feira que passou agora, ela acordou em casa e disse assim, bonita essa pintura do quarto. Quem foi que conseguiu fazer isso enquanto eu estava dormindo? A casa está ficando bonita, só falta uma parede para ser pintada. Quando ela disse, só falta uma parede, eu falei, meu Deus, esse pintor, não dá para tirar umas férias de 2 anos para voltar a pintar essa parede? Porque nós sabíamos que se todas as 3 paredes estavam pintadas, a casa dela estava quase pronta. 3 dias depois, na sexta-feira, a minha mãe faleceu. Nada acontece sem que Deus te avise antes. Quando eu vi os urubus em volta da minha casa, eu contei para minha mãe, mas eu só tinha 3 anos e meio, quem que levaria a sério uma conversa dessa? Ela disse, você deve ter escutado alguém contando alguma história de terror. 3 dias depois, o meu braço faz uma bolha como se fosse uma queimadura. 7 dias depois, a carne do meu braço tinha caído, ficou pendurada pelos fios que iam para dentro do braço. Minha mãe me levou no hospital 7 dias depois. O médico disse, vou cortar braço, perna. Minha mãe disse, vai sarar. Ele disse, não, vai passar para outro braço. Vou cortar outro braço, vou cortar outra perna. Vai estourar nas costas. Vai ter um tempo que a senhora vai virar sua filha na cama, os pedaços vai ficar grudado. Minha mãe disse, há uma chance? Ele disse, nenhuma. Ela disse, então eu vou levar minha filha a consultar com o meu médico.
E ele disse: a senhora conhece o médico melhor do que eu? Ela disse: eu conheço Jesus de Nazaré. Para a senhora sair daqui, a senhora tem que levar um atestado de óbito. A certeza do médico era tão grande que ele disse: para a senhora sair daqui, a senhora tem que me assinar um atestado de óbito. Possivelmente o nome não era atestado de óbito, mas a minha mãe lembra que ele, pelas lembranças dela, ela dizia que era atestado de óbito. Ele disse: a sua filha vai morrer, a senhora vai pegar cadeia. Ela disse: mas eu não estou omitindo socorro, o Senhor já disse que não tem cura, o Senhor já falou que ela vai morrer. Então eu estou indo para o a não ser o Deus de Israel, que é Pai de todas as nações. Talvez a gente se incomode um pouquinho. Por isso não adianta colocar em redes sociais: meu filho é um drogado, minha família está destruída. A única rede social que você deve postar os seus anseios e desejos se chama Jesus de Nazaré. Ela vai para casa com um atestado de óbito na mão, com uma sentença de morte, a qual o médico disse: a senhora vai assinar? Ela disse: vou, a senhora é louca, isso é uma sentença de morte. Ela disse: quando eu assinar, será chamado sentença de vitória. Ela me leva para casa. Você pode imaginar como ela chegou comigo em casa? Eu de um lado, sentença de morte do outro. Pode avançar para a próxima, filha. Quando ela vai chegando perto de casa, os meus irmãos vão de encontro com ela. E sabe o que eles tinham aprendido atrás do botijão de gás? Qual foi a primeira mensagem? Jesus cura. Meus irmãos olharam para mim, meu braço vazando pus de sangue, e disse: é esse Deus, mãe, que você quer que eu sirva? É esse Deus que você mandou pregar que Ele cura? Nunca mais, mãe, a gente vai pregar, porque esse Deus não existe. Aí veio o Elias, o cabeção, lembra dele? O Elias era meu parceiro de vender alface. O Elias chegou, olhou o buraco no meu braço, colocou a mão no meu pé onde ele alcançava e disse: mamãe, quando ela vai voltar a vender alface? Porque ela vai voltar a vender alface comigo. Minha mãe passou a mão na cabeça deles, como quem acaricia todos de uma vez, e disse: só vai depender de nós. Nós vamos dobrar o joelho em volta da cama dela e só nos levantaremos o dia que ela se levantar conosco. Presta atenção: o dia que a sua família se ajoelhar por causa de uma pessoa da sua família, todo o céu vai se curvar para orar contigo. Minha família orava, minha cama colocada entre duas quinas de parede, 3 molequinhos do lado, 3 do outro. De vez em quando eles oram, de vez em quando eles dormem, mas eles não saem mais de perto da minha cama. Quando um levanta para comer, os outros ficam, porque eu não podia ficar descoberta de oração. E os dias vão se passando, e então chega o dia de vender alface. Daniel, aliás, o Oséias e o Zezinho era responsável pelo pó de café. O Daniel e o Eliseu pelo açúcar. Eu e o Elias pelo pão. E o Josué, por ser o menor, ficava em casa. Era uma cesta grande que atravessávamos um cabo de vassoura, e cada um pegava de um lado pelo tamanho da cesta e o tamanho nosso e a idade. Nós éramos muito pequenos. Então chegou a primeira cesta, o Oséias catou o cabo de vassoura, passou do outro lado, o Zezinho pegou e saiu para vender. Chegou a segunda cesta, do Eliseu e o Daniel, ele atravessa o cabo de vassoura e sai. Chega a terceira cesta é minha e do Elias. O Elias pegou o cabo de vassoura, como se nada tivesse acontecido, atravessou do outro lado e me procurou. Eu ficava sempre no meio dos agrião caçando rã, antes de eu ficar doente, até que a cesta fosse cheia de alface. Então toda vez que a cesta chegava, ele ficava berrando igual um maluco. Aquele dia, quando a cesta chegou, ele olhou lá onde ficava os agrião e gritou:
Fia, a cesta chegou. Mas eu já não podia ouvi-lo. E ele gritou uma vez, ele gritou duas, e eu já não podia ouvir. Quantas vezes você gritou pelo teu casamento? Quantas vezes você gritou pelos teus filhos, pela tua geração, pela tua família, e aparentemente ninguém mais está ouvindo? Então ele tirou o cabo de vassoura, e o meu irmão voltou de longe e disse: ei, Elias, você sabe que ela não vai vir, ela está apodrecendo em cima da cama. O Elias olhou e disse: não, isso é só um sonho feio. Daqui a pouco alguém vai acordar e aí você vai ver que tudo isso é um sonho ruim. E aí meus irmãos voltaram, abraçaram ele, porque naquele momento quem precisava de ajuda não era eu na cama, era o Elias que estava ali. Talvez você veio aqui hoje para orar para alguém que ficou lá na sua casa, para alguém que está no presídio, no hospital. Mas você já parou para pensar que a pessoa que está do seu lado está precisando mais da tua ajuda, da tua oração? Então Elias pega os alfaces e começa a tirar, como quem quer desvaziar a cesta, e vai pegando, mas o peso parece que fica pior ainda. Então ele começa a jogar os alfaces no chão, levanta a mão para o céu. E como ele tinha dificuldade de falar, ele disse: Jesus, eu não aguento o peso da cesta. Dá para você colaquésia para mim? Ele falava igual o Cebolinha. E então ele sai arrastando a caixa, a cesta de alface pelo caminho. No meio do caminho ele acha uma caixa de sapato vazia jogada no lixo. Quando ele vê a caixa de sapato, ele entende a mensagem e diz: se eu achei a caixa de sapato, é porque o sapato está vindo logo atrás. E se eu tiver sapato, eu vou ser pastor. E se eu for pastor, eu vou colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fé daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Ele troca a cesta de alface pela caixa vazia de sapato e leva para casa e chega gritando: filho, eu achei uma caixa de sapato. Veja bem que ele não achou sapato, ele achou a caixa de sapato. Hoje Deus vai colocar diante de você o maior milagre da tua vida, e para isso você tem que estar com os olhos atentos espiritualmente falando, para que você não enxergue apenas a caixa, mas enxergue o sapato dentro. E ele vai para casa e chega gritando: você pastor, porque meu pai dizia que pastor coloca as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu vou ser pastor, eu vou ter sapato. E ele olha e vê o meu pai fazendo uma redoma de ferro no fundo do quintal. Um pano preto é costurado pela minha mãe. E ele chega sem entender o que está acontecendo. Quando ele chega perto da minha cama, meu pai experimentava aquele cercado como se fosse uma tampa grande de caixão coberta por panos, porque o meu braço, a minha perna, o meu rosto começava a se encher de varejeiras, moscas. E ele então corta a tampa da caixa de sapato. Com uma mão ele segura uma mamadeira seca, na outra ele começa a abanar o meu braço, para que as moscas não se sentassem. Meu pai vem e cobre a cama com lençol. As portas têm que ser fechadas, as janelas têm que ser fechadas. Sabe por quê? Porque estava enchendo de urubus em volta da minha casa, porque o cheiro de carniça que saía do meu corpo estava atravessando os portões da rua. 3 meses de doença, e alguém bate na porta. O Elias vai lá, abre a porta, olhou a pessoa de cima e embaixo, e olhou lá na minha mãe e disse: mamãe, é o pastor. A minha mãe disse: como é que você sabe? Porque ele tem sapato. E era o pastor mesmo. Ele juntou o pastor pela mão e disse: vamos, pastor, o senhor está atrasado. Levou o pastor lá na minha cama. O
pastor leva a mão na minha cabeça, ele leva junto. O pastor bateu o pé, ele bateu o pé junto. O pastor ergueu a mão, ele ergueu junto. O Elias acreditava que a oração de dois chegava mais rápido no céu. Quando o pastor acabou de orar, o Elias tinha uma mania esquisita. Todo mundo que orava por mim, quando a pessoa acabava de orar, ele dizia assim: pela aí que eu vou ver se deu certo essa oração. Eu enjoei de escutar o Elias olhando para o meu braço e dizer assim: sabe orar não, diaconisa? Sabe orar não, fulano de tal? Sabe orar não, cicrano? Mas aquele dia era o pastor, e o pastor tinha sapato. Quando o pastor acabou de orar, o Elias todo sorridente: pela aí, pastor, eu vou ver. E olhou meu braço e fechou a cara. Juntou o pastor pelo paletó e disse: onde o senhor vai? O pastor disse: eu vou embora. Não vai não, o senhor não orou direito. O pastor disse: orei. Se não orou. Meu pai disse que quando uma pessoa tem sapato, é pastor, ele coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados. O senhor não orou direito. E já começou a chorar. O pastor entra em pânico, dá um passo, Elias puxava dois para trás e vai e volta. Daqui a pouco o pastor em plantos deu um repuxão e saiu. O Elias debruçou o rosto no chão e ficou olhando o pastor indo embora. Quando o pastor estava lá longe, ele não teve dúvida, ele gritou: pastor, eu sei porque Deus não te ouviu. E o pastor resolveu escutar uma criança de 6 anos. Virou para Elias choroso e disse: por que, Elias? Pastor, o meu pai disse que Deus não ouve oração de gente de barriga cheia. O senhor deve ter comido muita salsicha no almoço. O pastor ficou tão bravo que nem para trás ele olhou, só pisando duro de raiva. Como você pode ver, Deus preparou a minha família para entrar no deserto. Quando você for entrar no deserto, Deus vai te preparar, porque Deus não coloca perdedores no deserto. Deus só permite que os vencedores passem por lá para sair de lá escolado, sábio, com poder de sabedoria do poder de Deus. E aí o Elias volta e pega no meu braço ficava nessa posição. Quando ele levanta meu braço, a metade do braço de cima já tinha caído, mas a parte aqui estava toda preta, não tinha caído. E o médico disse que se caísse tinha que amputar, porque ficaria o osso apenas segurando o braço. Quando Elias levanta meu braço, a metade do braço está preta. Ele devolve meu braço devagarinho. E ele anda de um lado e do outro e diz: por que que ela não sara? O pastor já orou, a diaconisa já orou, por que que ela não sara? E aí vem minha mãe com a mamadeira dele. Quando ele olhou a mamadeira, ele disse: é isso. Deus não me ouve porque eu também mamo demais. Aí ele virou para minha mãe e disse: guarda meu mamar, porque hoje eu estou de jejum. Ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar, e mais tarde não se desviarão deles. Ah, pastor, eu não levo meu filho para a igreja com 6 anos, porque dá trabalho, porque faz bagunça. Seu filho é bagunceiro, seu filho dá trabalho, pois ele tem todas as características para ser um pastor no futuro, porque todo pastor que eu conheço foi bagunceiro na igreja. Todo, não conheço um que era santinho. E o Elias então, a minha mãe pega a mamadeira da mão dele e coloca de forma que ele pudesse se pegar. O Elias começa a orar. De vez em quando ele olhava para a mamadeira, orava, de vez em quando ele olhava para a mamadeira. Daqui a pouco ele foi chegando perto da mamadeira. E por volta de 4, 5 horas de jejum, ele cheirou a mamadeira, pegou a mamadeira. Quando ele foi levar na boca, ele olhou para mim na cama e disse: não é hora de desistir. E guardou a mamadeira. Mas a fome era tão violenta, era tão pesada, que ele pega o bico da mamadeira, enfia dentro do nariz, para poder sentir o cheiro do leite.
Você quer vitória? Está achando que vai ser de boa? Esquece. Quanto maior o gigante, maior será a sua vitória. Como é que eu acerto, pastor, o gigante? Pega uma pedra daqui do altar onde eu estou e tenta acertar aquela lâmpada. Você vai ver como é difícil. Mas se você tentar acertar aquela parede inteira, certamente você vai acertar. Assim, meu querido, é o tamanho do problema. Quanto maior ele for, mais certo será a tua vitória. E aí tá, o Elias pega e fica, passa a noite toda em jejum. Dia seguinte, meio-dia, ele dobra o joelho do lado da minha cama, levanta os braços e diz: Deus, ela não tem braço para soltar pipa, nem perna para brincar de calim de lolemã, mas a minha mãe disse que você é glandão. E ele levanta como quem diz: não mamei, não comi. Claro que Deus ouviu minha oração. E ele pega meu braço. Quando ele levanta meu braço, a metade cai, os ossos ficam de fora e ele entra em pânico. Junta minha mãe pela saia e diz: mamãe, acorda, Deus. Minha mãe passa a mão na cabeça dele e diz: Deus não está dormindo, Deus só está em silêncio. E quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Pergunta para Deus, disse ele. Pergunta para Deus por que ela não sara. Minha mãe dobrou o joelho e disse: Deus, por que a Késia não sara? Por onde entrou a maldição que eu não vi? No meio da oração da minha mãe, uma vizinha bate na porta, ela abre a porta, a vizinha olhou para ela e disse: lembra das roupas lá da sua filha, o dia que ela nasceu? Aquelas roupas foram consagradas 9 meses em um ritual de magia negra. Sua filha foi pedida no inferno, ossos por ossos, pele por pele, não vai sobrar nada dela para contar história. Se a senhora quiser enterrar sua filha, vai ter que ser no fundo do seu quintal, aos pedaços, porque a senhora não terá o prazer de enterrar sua filha inteira. Minha mãe só bateu o olho naquela mulher e disse: volta lá e fala com o teu Deus, que o meu Deus disse que os sonhos que Ele me deu, Satanás não vai roubar. Ela veio e chamou meus irmãos e disse: eu já sei onde está a maldição, nas roupas consagradas. Mas como recuperar essas roupas? Eu já tinha 3 anos e meio, aquela roupa já tinha andado. Como quebrar uma maldição de alguma coisa que já foi? Como que você pede perdão para uma mãe que faleceu? Como você pede perdão para um pai que faleceu? Como ter a bênção dos pais quando eles já foram embora? E aí entra Deus com a sua misericórdia. Minha mãe reuniu todos os meus irmãos e disse: vamos orar. Mãe, como é que se quebra a maldição? Ela disse: eu não sei, mas Deus vai falar. E então uma noite o meu pai chega, 10 horas da noite. Já não havia choro, já não havia lágrimas, ninguém mais orava. Meu pai chegou na porta e teve certeza, morreu. Quando ele toca a mão na maçaneta da porta, diz o meu pai que ele deu um suspiro fundo. Quando ele abriu a porta, ele olhou minha cama no canto, coberta com aquele pano preto. Ninguém mais estava orando. A certeza, morreu. E ele foi em direção à minha cama, e segundo meu pai, foram os 10 passos mais longos da vida dele, entre a porta e minha cama. Quando ele chega perto à minha cama, ele puxa o pano. Quando ele abre o pano com a certeza de que teria uma visão feia, eu assustei com ele e ele comigo. E ele olhou para mim, e eu estava viva. Ele olhou para minha mãe como quem pergunta: ela está viva, vocês pararam de orar por quê? Minha mãe chamou ele de lado e disse: vem aqui. Longe de mim ela traz um saquinho. Dentro dele um caroço do tamanho de uma batata média, toda perfurada, cheia de larvas. E ele disse: o que é isso? A garganta dela. Eu vomitei a garganta. Parei de falar, comer, beber, sentir cheiro.
O nariz revira para fora. A cada momento, um pedaço de alguma coisa saía, escorria, ou eu vomitava. Agora eu tinha 3 dias de vida. A bactéria estava subindo para o cérebro. Os olhos estatelados, o rosto muito magro, os cabelos já não existiam. Eu virei um monstro em cima da cama, seca. Todas as pessoas que olhavam para mim saíam de casa chorando. As pessoas evitavam de passar na rua da minha casa, porque o cheiro da carniça era terrível. Então, aquela noite, o meu pai sentou do meu lado e me abraçou como quem vai dar o último abraço. E quando ele vai me abraçar, ele acha debaixo do meu travesseiro um álbum de figurinha. Se você tem mais ou menos a idade que eu tenho, você vai se lembrar. Tinha um albinho de figurinha que quando você enchia toda ela de figurinha, você ganhava um prêmio. Mas para ganhar um prêmio tinha que sair uma figurinha carimbada. Aí qual ganhar na Mega Sena se fosse hoje? Quando meu pai esfolhou meu álbum, faltava uma figurinha para me ganhar a boneca Dorminhoca. E ele entra em pânico. Só faltava uma figurinha. Era a artista Renata Sorrah, tinha um carimbo em cima. Ela era ainda menina. Meu pai entra em pânico, me abraça, sabendo que só faltava uma figurinha e eu tinha 3 dias de vida. Então ele sentou e falou assim: filha, você confia no seu pai? E eu balancei a cabeça que sim. Ele disse: você sabia que seu pai nunca mentiu para você? E eu balancei a cabeça que sim, já não falava mais. Ele disse: você ainda quer ser médica? Eu balancei a cabeça que sim. Ele disse: então hoje eu vou pescar. E se você tiver muita fé, eu vou pescar um peixe com a figurinha carimbada dentro do ventre dela. E se você tiver fé, para que seu pai pesque um peixe com a figurinha dentro do ventre dela, então você tem fé para ser curada. E ele perguntou: confia no seu pai? Diz o meu pai que eu olhei longamente para ele, como quem diz: pai, você nunca mentiu para mim, mas agora você está mentindo. Mas quando Deus quer uma prova do seu amor, Ele não pergunta nada que você tem certeza. Ele vai direto na onde está a sua dúvida. Confia ou não confia? Aí eu olhei para ele e balancei a cabeça. Sem muita certeza, mas era meu pai, nunca tinha mentido. Balancei a cabeça que sim. Ele arrumou as tralhas de pesca, arrumou a vara de pesca, a rede, arrumou tudo que ele precisava. E na minha frente ele saiu e desceu para o rio. E eu fiquei olhando e pensando: caramba, vai ter fé assim, não sei na onde, como que meu pai vai pescar? Mas ele disse que se eu confiasse, ele traria. E ele sumiu no meio da névoa. Quando ele sai da minha visão, ele vai num orelhão e liga para a fábrica de figurinhas e contou a minha história. O dono da fábrica, comovido com a história, disse: não, seu Cassimiro, vem buscar a figurinha. Meu pai foi buscar a figurinha. Você acha que o meu pai catou essa figurinha e bonzinho, como todo pai, disse aqui: tá aqui, filha? Não. Ele passou na peixaria e comprou 7 peixes. Um deles ele abriu pelas costas, plastificou a figurinha, colocou dentro do ventre do peixe, costurou de volta e trouxe para mim. Os 7 peixes dentro de uma bandeja. E disse: agora é hora. Se você tiver fé, a figurinha estará dentro de um desses peixes. Ele sabia que a figurinha estava lá? Sim ou não? Sim ou não? Sabe quem mais sabe aonde teu milagre está?
o papai lá do céu, ele também já sabe aonde o seu milagre está. Mas sabe qual é a pergunta que ele está fazendo agora? Você confia no seu pai? Você sabia que seu pai nunca mentiu para você? Essa é a pergunta que Deus está fazendo agora. Meu pai traz os 7 peixes. Eu abro o primeiro, só com a mão esquerda, porque a direita não tinha jeito mais. Abri o primeiro, abri o segundo, abri o terceiro. Já estava cansando, porque assim que a gente quer milagre para ontem. A gente não tem paciência de esperar. A gente já quer já hoje, já ontem. E eu abri 1, abri 2, abri 3, abri 4, 5, 6. E o meu pai lá longe, porque ele sabia que eu desconfiava dele. Então eu abri o 7º peixe. Pela barriga, claro. Quando eu abri, eu já vi que tinha um pacote estranho no meio das tripas do peixe. Quando eu olhei, limpei. Renata Sorrá carimbada. O que você acha que eu pensei? Eu tenho fé pra caramba. Tá pensando que agora é só orar que eu vou ser curada? Meu pai conseguiu provocar a minha fé. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou provocando a sua fé. Porque se eu provocar a tua fé, eu provoco um milagre na sua vida. Catei a figurinha. Você acha mesmo que do jeito que eu era? Pegar a figurinha, vai lá, pai, busca a boneca para mim. Não, eu queria ir. Meu pai disse que era só eu acreditar que Deus me curava. Então eu ia buscar. Catei a figurinha, ia colocar no álbum. Falei, não, meus irmãos vão pegar e vai trocar por bola, porque eu ainda estou doente. Catei a figurinha, coloquei dentro de um saco de figurinha, com mais de 100 figurinhas dentro. Sacudi para ela sumir no meio. Porque a minha ideia era o seguinte: eu vou levantar e eu vou buscar. O que eu não sabia é que eu só tinha 3 dias de vida. Agora não, agora eu tinha 2 dias de vida, segundo a medicina. Pastora, 6 meses de doença e não aconteceu nada. O que é que poderia acontecer em 3 dias? Eu conheço alguém que revolucionou o mundo em 3 dias. Imagina o que é que ele pode fazer com a tua vida hoje. Em 3 horas, em 3 minutos, em 3 segundos. Então, meu pai reuniu a minha família. Era o último cultinho da minha vida. Todo mundo sabia, menos eu. Ele colocou o botijão de gás, pôs o sapato 42 dele e disse: qual de vocês vai ser o primeiro a pregar hoje? Proibiu meus irmãos de chorarem, proibiu minha mãe de chorar. Era o último cultinho. Oséias, vem você. Ele disse: não, pai, nunca mais eu quero ser pastor. Zezinho, piorou eu. Eliseu, Daniel, Josué só tirou a mamadeira da boca e disse: eu estou mamando. O Daniel disse: eu estou dormindo. Sabe por quê? Porque quando cansamos de uma guerra, nós começamos a dar desculpas para não pregar. A pessoa ficou doente, não vou mais porque Jesus não curou. Eu podia não estar aqui hoje e dizer para vocês: olha, eu não vim pregar porque minha mãe faleceu sexta-feira. Eu tinha um monte de desculpas para não estar aqui. Mas a minha mãe me ensinou que o dia que ela fosse tropeço para o meu ministério, ela não serviria para ser a minha mãe. Então eu estou aqui para te dizer que nada nos separa do amor de Cristo. Então meu pai disse: tudo bem, só por esta noite prego eu. Eu quero que você imagine a oração que ele fez. Ele catou a Bíblia, levantou os olhos para o céu e disse: Deus, o Senhor deu, o Senhor leva, bendito seja o teu nome. Mas eu tenho uma opção. O senhor quer levar ela? Ela é sua, o senhor deu, é sua, sem problema. Mas antes do senhor levar, o senhor cura ela. E não é mais por causa dela, agora é por causa dos meus outros filhos. Porque eu não vou perder só ela. Nenhum dos meus filhos vai ser cristão. Nenhum deles vai acreditar que o Senhor existe. Então o Senhor cura ela, depois o Senhor leva. E disse Deus: fala com a minha família. Tem 6 meses a minha filha apodrecendo na cama, 70% da perna, 70% do braço. Deus, fala com a minha família. E ele pega a Bíblia,
A Bíblia fechada é um livro como outro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando ao coração do homem. Quando ele abre a Bíblia, ele coloca o dedo em cima de olhos fechados e sai Jonas 3:7. E o rei fez uma proclamação e a divulgou em Nínive, por decreto do rei e seus grandes, dizendo: nem homens nem animais comam coisa alguma, nem se levam pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos, e da violência que é em suas mãos, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Meu pai conta a história de Nínive, como foi Jonas ser jogado pelo baleia e contou aquela história toda que você já sabe. Quando ele termina de contar a história, ele olhou para meus irmãos de cabeça baixa. Meu pai abriu os braços como quem enxerga Deus e diz: é Deus! O Senhor só pode curar dor de cabeça, não é? Essa doença não é para o Senhor curar. E ele virou as costas como quem diz: eu desisto. Quando ele toca a mão na maçaneta da porta do quarto, o meu irmão Elias dá um pulo lá do canto e diz: pai, para aí, porque hoje Deus falou comigo. Meu pai só virou e disse: falou o quê? Que mensagem maluca que Deus pode ter falado através dessa passagem? O Elias falou: pai, se em Nínive deu certo, aqui vai ter que dar. Meu pai disse: o que você quer dizer com isso? Pai, meu outro irmão falou assim: eu também, Deus falou comigo, mas aqui em casa não tem boi para colocar de jejum. O Daniel levantou e disse: não tem boi, mas tem galinha. Você tem noção do que eles fizeram? Tiraram a comida dos cachorros. A gata deu cria, tiraram os gatinhos da gata. Do passarinho, porque criança pobre, cada um tem um bichinho. Tiraram a comida do cachorro, passarinho, periquito, papagaio. A mamadeira do Josué foi tirada. Toda a comida da mesa foi retirada. E o Elias disse: até Deus se levantar, toda a nossa casa e os animais estarão de jejum. 1 hora de jejum, 2 horas, 4, 5, e o Elias vai olhar o meu braço. Quando ele bateu o olho no meu braço, ele arregalou e disse: mamãe, Deus acordou! A doença falou, o bicho sumiu. Eles voltam a comer 10 horas da noite. Quando eles voltam a comer, uma curiosidade esquisita bate no Elias. Ele com um pedaço de pão vai olhar. Quando ele bate o olho, ele joga o pão longe e disse: larguem de comer, porque enquanto nós comem, a doença tem força de agir. Enquanto nós jejuamos, a doença para, mas se comermos, a doença volta. Isso é caça de demônios, só sai com jejum e oração. Eles voltavam a jejuar, a doença parava. Se eles comiam, a doença voltava. E eles começam a ficar preocupados. Um dia de jejum, 2, 3. Só engolia comida e já voltava. E eles começam a se perguntar: o que é que falta para ela ser curada? Mãe, é alguma coisa com você? Pai, o que é que falta? Qual é o segredo? Minha mãe disse: eu não sei, mas uma vez que Deus se levanta do trono, Ele só senta quando o milagre está completo, porque Deus não faz nada pela metade. E eles se questionam. Então chega o Natal, 24 de dezembro de 67. Meu pai vira a esquina de casa com muitos presentes na mão. Coloca do meu lado. E quando se abre a primeira caixa, surpresa, era um par de sapatos. Quando meu irmão viu que era um par de sapatos, já olhou, parou até de orar e disse: esse é meu. Minha mãe olhou 37 e disse: não é seu não, você calça 33, esse é 37. Meu pai lá da cozinha coçou o bigode e disse: é dele sim, Maria, eu comprei grande que é para durar mais tempo. Pé de pobre cresce muito. O Elias vestiu o sapato e ele estava em pé como um perdedor. Quando ele desceu e vestiu o sapato, a palavra do meu pai se tornou profética.
Quando ele levantou, ele já levantou diferente e disse: já posso ser pastor, eu tenho um par de sapato. O Oséias vestiu dele, o Daniel, o Elias, o Eliseu. E sobrou então apenas uma caixinha. Eu e o Josué. Onde nós dois não tínhamos ganhado sapato naquele ano. A minha certeza é que dentro daquela caixinha tinha um sapatinho branco de lacinhos cor-de-rosa. E uma meia com 2 bolinhas caídas do lado. Quando eu abri aquela caixa, tinha uma botininha da Vulcabras. O sapato era do Josué. Eu não ganhei sapato. Sabe por quê? Porque eu não tinha perna. Quem daria um par de sapatos para alguém que não tem perna? Quando eu vi que eu não ganhei sapato, por mais criança que eu fosse, eu pensei: por quê? Olhei em direção do meu pai e perguntei só em pensamento: o que houve, pai? Você não me deu um sapato por quê? Deixou no mesmo lugar que você deixou a boneca, pai. E então eu olhei para minha perna e vi que ela não existia. 70% dela estava comida. Eu tinha parte da coxa, a parte do pé, o resto não existia. Era só um osso escorrendo pus e sangue. E então eu lembrei: é isso. Meu pai não me deu um sapato porque eu não tenho perna. Mas se eu quiser ser pastora, meu pai disse que eu tenho que ter um par de sapato. Então eu virei o meu rosto para o canto e lembrei que o meu pai disse: quando você quiser alguma coisa que ninguém possa te dar, quando você falar e ninguém mais puder te ouvir, faça um voto com Deus, porque quando ninguém mais te ouvir, Deus ainda pode ouvir os sonhos do seu coração. Eu virei o meu rosto para o canto e disse: Papai do céu, hoje eu faço um voto contigo. Sabe a boneca? O Senhor nunca mais precisa me dar. No lugar da boneca, devolve a minha perna, devolve o meu braço, a minha voz e o meu nariz. E aonde as minhas pernas puderem me levar, os olhos que me olharem, os ouvidos que me ouvirem, saberão que eu tenho um Deus de Israel na minha vida. Dá um pouquinho de volume nesse fundo para mim. Mas o meu pai disse que todo voto tinha que ser acompanhado de uma oferta. E eu lembrei que eu tinha 100 figurinhas novas. E eu disse: Deus, eu vou colocar a mão no meu saquinho de figurinha. E a figurinha que eu pegar será a minha oferta do sacrifício. No meio de 100 figurinhas, eu tirei a Renata Sorrá carimbada. Ela era o sacrifício. Eu chorei muito, porque eu sabia que ela valia uma boneca. E eu sabia que os meus pais não tinham condição na época de me dar uma. Mas voto se faz, voto se paga. Eu catei a figurinha e coloquei dentro do envelopinho de oferta do meu pai e disse: está aqui, Deus. E só senti que alguém me abraçou e disse: Kézia, quando os teus sonhos não se realizarem, é porque os meus sonhos são maiores para a tua vida. Eu te darei todas as bonecas que você quer, mas do meu jeito. Quando eu ouvi essas palavras, eu senti que alguém passou a mão pela minha barriga. E só depois de 15 anos eu entendi essa promessa. Aquele dia Deus curou o meu útero e me deu 5 filhos. Tudo com 2 olhos, 2 braços e 2 pernas. Aquele dia eu levantei. Quando eu escutei isso, que eu dei a oferta, alguém bateu na porta. Quando abre a porta era quem? O pastor. 10 horas da noite. Isso é hora de chegar na casa, pastor? Nunca discuta um horário, porque Deus cura a hora que Ele quer. 10 horas da noite. O pastor chegou, minha mãe olhou para ele e já fez assim: pastor, isso não é hora de vir visitar. Ele disse: mas hoje eu não vim sozinho. Hoje um exército de Deus chegou na minha frente. Há 3 dias atrás um voto subiu e moveu o coração de Deus.
Ele entrou dentro da minha casa e disse: irmã Maria, abaixo do teto da sua casa tem uma legião de demônios. Quando vocês oram, a oração sobe, mas não passa. Mas alguém fez um voto aqui tão grande que o céu se arrebentou e o voto passou entre os meios dos demônios e a maldição foi quebrada. Abaixe tua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero que todo grupo de intercessores, por gentileza, me acompanhe nessa oração. Se tiver alguém aqui essa noite que tem uma doença que não tem cura, eu quero que você, do lugar onde você está, fique em pé. Mas antes de nós orarmos, eu quero que você, durante 30 segundos, mostre para Deus o tamanho do teu sonho. Fala com Deus agora. Diga para Deus o tamanho do teu sonho. Talvez para mim ele seja muito grande, mas para Deus cabe na palma da mão dele. Dá volume para mim, por favor. Senhor, no fundo, Senhor, aqui estão os sonhadores. Eu não sei o tamanho do sonho de nenhum deles. Talvez seja a família, talvez seja os filhos, talvez seja o casamento, talvez seja a vida financeira. Mas assim como o Senhor abriu o mar vermelho, assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, assim como o Senhor me levantou da cama aquele dia, assim será a promessa que o Senhor tem. Senhor, quantas muralhas vai precisar ser derrubada hoje? Quantos mares vermelhos vai precisar se abrir? Quantos órgãos vão precisar ser restituídos hoje? Quantos câncer vai ter que ser arrancado? Quantas pessoas vai ter que ter o sangue restituído? Quantas famílias hoje, Pai, precisa do teu milagre? Pai, as tuas mãos não estão encolhidas, que não possa tocar os teus filhos, nem surdos, que não possa ouvir o clamor dos teus filhos. Pai, aqui tem uma geração, ó Deus, de vencedores, Pai, porque eu não prego para perdedores. Pai, que a tua mão não esteja encolhida. Ouve o clamor dos teus filhos. Pai, eu sei que o Senhor pode ouvir o sussurro que chega aos teus ouvidos como brado. Pessoas, ó Deus, que neste momento sequer conseguem orar, está com o coração angustiado, o coração está triste. Pessoas que sofrem de depressão, pessoas que têm sonhos noturnos horríveis, famílias inteiras, ó Pai, que a esposa deita ao lado do seu marido e chora o desespero de uma vida conturbada. Pai, eu oro para esse pai de família que tem chorado pela família, pelos filhos, tem chorado por um casamento que está sendo destruído a cada dia. Pai, visita essa casa agora. Visita, Senhor, o travesseiro que esse homem chora. Recolhe as lágrimas, ó Deus. Eu oro, Senhor, para essa mulher, essa mãe de família. Ah, Senhor, quantas vezes ela se questionou se o Senhor existe. E o Senhor continua dizendo: calma, eu estou entrando com providência. Senhor, essa pessoa que tem um diagnóstico do médico, ah, Senhor, ela sabe, ó Deus, que pela medicina não há cura, mas o Senhor é o Deus dos exércitos em quem eu tenho confiado. O Senhor faz, o Senhor entra com providência nessa casa. Visita os filhos, Pai, aonde eles estiverem, drogados, bêbados, em cada esquina. Pai, se houver aqui alguém, ó Deus, com problema de prostituição, ó Deus, com problemas, ó Deus, de pedofilia, com problemas, ó Deus, de desvio de comportamento, eu sei que o Senhor pode mudar essa história.
E o povo de Deus leve a mão sobre sua cabeça e diga assim comigo: eu estou curado, em nome de Jesus. Eu queria que todas as pessoas que fazem parte do grupo de oração de ministros, os de azulzinho, fizesse assim com a sua mão onde você estiver aí, dessa forma aqui em direção ao altar. Senhor Deus, coloca uma gota do teu sangue na mão de cada um desses intercessores, ó Pai. Quando eles colocarem as mãos sobre as pessoas que estão em pé, ó Deus, não será a mão de um homem e de uma mulher, mas serão as tuas mãos cheias do teu sangue para curar, ó Deus. E assim seja, em nome de Jesus. Façam isso com sabedoria. Levem as mãos sobre a pessoa que está em pé e diga a ela: você está curado em nome de Jesus. Façam isso, por favor. Conforme elas forem tocando você vá se sentando para que nós possamos dar a finalização desse trabalho dessa noite em nome de Jesus. Senhor, faz o teu milagre, ó Pai. Faz o teu milagre, ó Deus. Aleluia. O Senhor pode, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode, ó Deus. Pai, eu creio na promessa. Eu creio na vitória em nome de Jesus. 5, Fernanda, por favor. Em nome de Jesus. Senhor, conforme a tua palavra, conforme os desejos do nosso coração, assim seja. Cada vida, Senhor, que for tocada, há um poder do teu sangue, há o poder da cruz nessa vida, Senhor, há o poder do Espírito Santo nessa vida, em nome de Jesus. Conforme você for recebendo a sua oração, vá se sentando para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Vai orando, vai ministrando. Falta alguém ainda que não recebeu oração por imposição de mãos? Se tiver, continue em pé que alguém vai orar por você. É o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Todo mundo foi orado? Para nós finalizarmos esta parte, eu quero que você olhe para mim e diga assim: a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vencedores não têm cicatrizes. Vencedores têm marcas de vitória. Adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz. Daqui atravessou pro outro lado. 70% do meu braço comido, toda a minha garganta envolvida. Jó, você não tem motivos para cantar, Jó. Agora eu quero que você veja a minha fé. Aqui está a barra. Eu vou adorar. Eu sempre brinco que eu sou a única mulher que mostra a perna no altar. Mas isso se chama marca de vitória. Bendito seja